Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira. Estou enviando então, conforme combinado, a nossa videoaula com a teoria. E segunda-feira a gente faz as atividades dessa teoria, da apostila, na nossa aula ao vivo, beleza? Mas antes, eu vou ter que corrigir a atividade 3 que eu deixei de tarefa para vocês, beleza? Então, só para a gente não perder muito tempo, vamos lá. Já vamos iniciar aqui. A tarefa que eu deixei para vocês era a atividade 3, né? Ela fala sobre o sistema ABS de freios, né? Que nada mais é um sistema que impede que os freios travem. Porque o que acontece, galera? Muita gente, às vezes, numa determinada situação na estrada, na cidade, de repente surge um obstáculo, algo do tipo, a pessoa se assusta e pisa com tudo no freio. Quando a pessoa pisa com tudo no freio, a roda trava e a pessoa perde o controle do veículo, não consegue desviar, não consegue virar, nem coisa do tipo. Isso trazia muito problema, né? Piorava os acidentes. Foi aí que desenvolveram esse sistema ABS para evitar que as rodas travem. Então, mesmo que a pessoa aperte, pise lá no freio com tudo, a roda nunca vai frear, nunca vai travar, né? E isso dá maior estabilidade, maior controle do veículo para a pessoa. É isso que ele fala no textinho aqui. Se eu não me engano, no Brasil, é obrigatório que todos os carros de fábricas venham com o sistema ABS. Todos os carros fabricados a partir de 2014, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí ele fala que ele propõe a situação que dois carros idênticos, um tem ABS e o outro não, vão ser testados, né? E durante um período de tempo a sua velocidade vai ser registrada enquanto eles estão freando. Aí ele traz a tabela com os dados aqui pra gente. Então vamos lá ver como é que a gente vai resolver esse exercício. Esses aqui são os dados que eles dão. Reparem que no início todos os dois veículos têm a mesma velocidade, ó, 30 metros por segundo no tempo zero, tá? Tanto o veículo A quanto o veículo B. Aí os carros começam a frear conforme vai passando o tempo. Os carros começam a frear e conforme vai passando o tempo, conforme passa o tempo, a velocidade deles cai até chegar no zero. Os dois chegam no zero. Só que de formas diferentes, né? E é isso que a gente vai ver. No item A, o que ele pede para a gente no item A? Ele pede para a gente desenhar o gráfico desses dois valores. Como é que fica o gráfico, pessoal? Vamos ver. Do automóvel a cada 1 segundo, ele perde 5 de velocidade, se a gente olhar aqui. Ó, passou 1 segundo, caiu do 30 para o 25. Mais 1 segundo, caiu do 20 para o 15. Mais 1 segundo, caiu do 10 para o 5. E assim vai indo. Então, o gráfico disso aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Um ponto, a cada 1 segundo, um ponto com 5 a menos de velocidade. Então, a gente vai ter uma reta dessa forma. E como é que vai ficar o gráfico do automóvel B, pessoal? Esse aqui é diferente, ó. No 0 ele está com 30. Aí do 0 até o 1 ele cai 5. Depois do 1 até o 2 ele permanece com 5. E do 2 até o 3 ele permanece com 5. Então ele vai cair. Aí 25. 25 de novo, 25 de novo. Aí do 3 ao 4 ele cai para o 15, então vai cair de novo. E do 4 ao 6 ele vai para o 0. E depois ele permanece do zero, né? Permanece no zero. Então, como que vai ficar esse gráfico aqui, ó? Vai ficar dessa forma. Primeiro segundo caiu para o 25. Depois ficou 2 segundos aqui, ó, no 25. Aí em 1 segundo ele já cai direto para o 15. Depois mais 1 segundo ele já cai direto para o 5 e permanece para o 0. E depois permanece no 0 até os 6 segundos, tá? Porque o carro freou e ele vai continuar parado, tá? É assim que ficou o gráfico. Eu percebi que a maioria das pessoas acertaram o gráfico. Onde as pessoas se atrapalharam foi na segunda parte. Ele pede para vocês calcularem a aceleração. Pessoal, isso aqui é muito parecido com o exercício B que a gente fez da atividade número 2,
que eu fiz em aula com vocês. É igualzinho, na verdade, só muda os valores, tá? Ele pede para você calcular a aceleração, por exemplo, do automóvel A, do tempo 0 até o 1. Ele quer saber essa aceleração média, tá aqui, ó. Aceleração a gente já tá cansado de ver, que nada mais é do que a aceleração é igual ΔV sobre ΔT, né, pessoal? Aceleração aqui. Como que a gente descobre? Pode fazer tanto pela tabela como pelo gráfico. Eu orientei a maioria de vocês a fazerem pelo gráfico, que eu acho que é o mais fácil. Então ele quer saber do 0 ao 1. Você vem aqui, ó, do 0 ao 1. Quanto que foi a variação de velocidade? Foi do 30 até o 25. Pessoal, o final é 25, porque ele começou no 30 e terminou no 25. Como que a gente calcula o ΔV? Final menos inicial, então vai ser como? 25 menos 30, tá? Vai dar quanto? Menos 5. Esse é o ΔV. Vai ser dividido pelo ΔT. Só que o ΔT é o quê? 1. Então vai ser menos 5 dividido por 1, vai dar menos 5. Então a gente coloca aqui, ó, menos 5. Agora, continuando aqui, ó, do 1 ao 2. Tá aqui, ó, do 1 ao 2. Qual que foi a variação de velocidade? Foi do 25 até o 20. Então, vai ser 20 menos 25, que vai dar menos 5 também. Então, pessoal, menos 5 dividido por 1 continua sendo menos 5. Se vocês fizerem, pessoal, em todos eles vai dar a mesma coisa, porque é uma desaceleração constante, ela não é variável. Se você pode olhar pela tabela também, ó. Do 0 ao 1 é 1 segundo, variou do 30 para o 25. Então vai ser menos 5. Aqui, mesma coisa, pessoal. 1 segundo do 20 para o 15, menos 5. Então, em todos os valores aqui, pessoal, é menos 5, tá? Aí, o que acontece? Ele vai perguntar lá no item C, se a variação da velocidade aqui, ó, a aceleração do automóvel A foi constante ou variável, pessoal? Foi constante, ó. Em todos os intervalos de tempo foi menos 5, tá? Então, é uma aceleração constante. No caso, ela é negativa por quê? Porque o carro está freando, né? Isso a gente já conversou bastante. Se ele tivesse acelerando, aumentando a velocidade, aí ela seria positiva, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer para o automóvel B, mas vai dar uma diferença aqui, ó. A gente vai olhar, ó, a primeira parte aqui, ó, do 0 a 1. A gente vem aqui, ó, do 0 a 1. Qual foi a variação da velocidade? Do 30 para o 25. Ou seja, 25 menos 30, tá? Menos 30 vai ficar quanto? Menos 5. Então, menos 5 dividido por 1, que é o intervalo de tempo, né? Lembrando, de novo, ΔV sobre ΔT. No caso, o ΔT aqui, ele sempre deu 1, tá? Então, a gente vai sempre dividir por 1, não vai fazer diferença. Vai dar menos 5, tá? O ΔV. Então, a aceleração vai ser menos 5, tá? O começo está igual. Mas vejam bem agora, ó. Do 1 ao 2. Quanto foi a variação? Foi do 25 para o 25. Isso dá quanto? Dá 0. 0 dividido por 1 continua sendo 0. Então, a aceleração aqui, ó, foi 0. Tá? E do 2 para o 3, mesma coisa, não variou. Então, a aceleração aqui, ó, 0. Do 3 para o 4, aí foi interessante, ó. Do 3 para o 4, pessoal, ó, variou do 25 para o 15. Vai ficar quanto? Vai ficar 15 menos 25, que dá menos 10, tá? Menos 10 dividido por 1 continua sendo menos 10, tá? E aqui, ó, do 4 para o 5, variou quanto? Do 15 para o 0, tá, pessoal? Do 15 para o 0. Isso aí dá quanto? 0 menos 15 vai dar menos 15. Essa foi menos 15. Vai ser a aceleração nesse intervalo de tempo. E do 5 ao 6 vai ser 0, né? Porque ele já chegou no 0. Vai continuar no 0. Então a desaceleração vai ser 0, tá? Então vejam bem que ao longo do tempo, a
aceleração desse veículo mudou, ó. Teve momentos que foi -5, teve momentos que foi -10, teve momentos que foi -15 e teve momentos que foi 0, tá? Como ela variou, vocês vão responder lá na questão D, que ela o quê? Ela é variável ou ela é constante? Ela é variável, tá? É uma aceleração variável. E novamente, ela é negativa porque o veículo está desacelerando, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar sem problema nenhum. Agora, pessoal, a gente vai para a aula de hoje mesmo, que é o módulo 11. A gente vai começar a falar sobre forças, tá? Prometo que não vai demorar mais muito, não. Forças, pessoal, até então a gente estava falando o quê? De movimentos, né? A gente estudou movimento uniformemente variado, aceleração, né? Objetos que se movem, objetos que estão parados. Mas o que fazem os objetos se moverem? O que fazem os objetos ficarem parados, entendeu? O que fazem eles acelerarem, eles desacelerarem. Tudo isso tem a ver com força e é o que a gente vai ver daqui pra frente. Na aula de hoje a gente vai ver o que é força, o que é força de tração, força elástica e força-peso, que são alguns tipos de força, beleza? O que é força? Então, força, pessoal, eu trouxe aqui algumas definições para vocês. Força é o agente físico que caracteriza a ação de um corpo sobre outro, tá? Não existe uma... Antes de eu continuar, não existe bem uma definição muito exata, muito precisa, porque força pode ser aplicada em várias áreas, tá? Então, uma das definições é essa. Força é o agente físico que caracteriza a ação de um corpo sobre outro, tá? Quando um corpo influencia outro, tá? Essa ação ela pode ocorrer quando um corpo puxa, empurra ou esfrega em outro corpo em contato com ele, como por exemplo as forças de contato, que são a atração, a força elástica, a normal e a de atrito. Ou quando um corpo atrai ou repele outro, ainda que não esteja em contato com ele, como por exemplo as forças de campo, que são a força gravitacional ou força-peso, e a força elétrica e a magnética. Beleza, pessoal, como as forças de campo, como a força gravitacional, peso ou a força elétrica e a magnética. Desculpa aí eu tive que interromper a gravação aqui, mas já resolvi, tá? E é graças à ação das forças que um corpo permanece em repouso, acelera ou retarda o seu movimento, ou seja, desacelera. Sofre modificações em sua trajetória ou se deforma. Deformação é o que a gente vai ver quando fala de força elástica, tá bom? Então, agora que a gente já definiu o que é força, a gente vai começar a falar sobre uma das propriedades dela, que é força, pessoal, é uma grandeza vetorial. Mas o que é uma grandeza vetorial, pessoal? Aposto que vocês não sabem disso, nunca ouviram falar disso, talvez. Pessoal, para te explicar isso, eu vou abrir um parênteses aqui e falar sobre os tipos de grandeza física, tá? Os tipos de grandeza física, nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? Grandeza escalar, pessoal, é o que a gente está acostumado. É uma grandeza que basta a gente falar a quantidade e a unidade de medida dela. Por exemplo, massa, tempo, temperatura, volume. Basta você falar o quê? 50 quilogramas é a massa. 10 horas é o tempo. 30 graus é a temperatura, volume, 2 litros. Então basta você falar a quantidade e a unidade de medida. Então, basicamente, todas as grandezas que a gente viu até agora eram escalares. Agora a gente vai ver uma grandeza vetorial, que é a força. Como que a gente representa ela? Como que a gente tem que trabalhar com ela? A gente sempre trabalha com a quantidade, que no caso a gente chama de intensidade. E a gente sempre tem que falar a direção e o sentido dela, tá, pessoal? Não, toda força tem uma direção e um sentido. Não, a gente não pode falar só a intensidade dela, tem que falar a direção e o sentido, tá? Além da unidade de medida. Qual a unidade de medida de força, pessoal? A unidade é o Newton, tá? Newton. Então, se eu falar que vou falar a intensidade de uma força, eu vou falar que é uma força de 10 newtons. Coloco o N aqui, ó. Ou então 30 newtons e assim vai indo, tá, pessoal? Não pode esquecer que a unidade de medida de força é newton. Não se confundam e não se esqueçam de colocar sempre a unidade de medida, tá? Mas então, o que é essa direção e sentido? Direção e sentido é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes.
e eu vou tentar explicar para vocês agora. Pessoal, a apostila de vocês traz esse exemplo aqui bem legal, ó. Direção. Por exemplo, eu tenho uma estrada que vai de Botucatu para São Paulo, tá? Essa estrada é a direção, tá? Ela cruza mais ou menos aí o estado de São Paulo no meio, digamos assim, e essa é a direção, mas ela tem dois sentidos. Você pode estar indo de Botucatu para São Paulo ou de São Paulo para Botucatu. Você tem a pista que vai sentido interior e a pista que vai sentido capital, entendeu? Esse é o sentido, tá? Então você tem a direção é o quê? Botucatu, São Paulo, é a pista, tá? Ou São Paulo, Botucatu. E a direção, você pode ir sentido interior ou sentido capital. Vou mostrar aqui o que são vetores, vocês vão entender mais fácil aqui, ó. Para a gente sempre representar a direção e sentido, a gente usa um ente matemático que chama vetor. Nada mais é, pessoal, do que uma seta que vai indicar. Então, por exemplo, se eu tenho um movimento, pessoal, que está aqui, ó, na vertical, tá? Eu tenho, essa é a direção. Eu vou falar que a direção da força é vertical, mas ela pode ter dois sentidos diferentes. Ela pode estar indo de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, a direção é vertical, mas o sentido pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Então, se por exemplo for uma força horizontal, a direção é horizontal, mas o sentido pode ser da esquerda para a direita ou então da direita para a esquerda, tá? Toda vez que falar de força, vocês vão ter que representar isso, tá? A direção dessa força e geralmente você vai ter que identificar essa direção e esse sentido, tá? Sempre quando ele der uma força. Representação, pessoal. Então, como a gente vai representar uma força? Suponha que a gente tem um objeto aqui, tem uma força sendo exercida para ele. Essa é uma força horizontal, tá? Está sendo exercida nesse objeto. Essa é uma força horizontal, da esquerda para a direita. Pode ver que a setinha está para cá, indo para a direita, tá? Então, eu vou fazer uma seta horizontal, indo da esquerda para a direita. E eu vou representar aqui essa força sendo como uma força chamada força F. E eu vou fazer uma setinha em cima dela, tá, pessoal? Para representar aqui esse F, ele representa uma grandeza vetorial. Então, tem que fazer essa setinha em cima do F, tá? Então, é uma força, vamos chamar ela de F1. É uma força F1, que é uma grandeza vetorial, e ela tem uma direção horizontal da esquerda para a direita, tá? Vamos supor que essa força seja igual 50 newtons, tá, pessoal? 50 newtons. O tamanho da seta representa a intensidade dela. Então, esse tamanho de seta aqui, no caso desse desenho, né, nessa escala, está representando 50 newtons. Então, se eu fizer uma outra força aqui, ó, pessoal, com o dobro do tamanho dessa seta, automaticamente essa aqui vai ter que ter quantos? 100 newtons, porque o tamanho dela é o dobro. Se essa aqui tinha 50, essa aqui vai ter que ter 100, tá? Eu posso chamar ela do quê? F2, tá? Nunca esquecendo da setinha aqui em cima. Então, a força F1 tem 50 newtons e a força F2 tem 100 newtons, tá? Por quê? Como que eu sei isso? Porque a seta de uma é o dobro da outra, tá? E qual é a direção e o sentido da força F2? É a mesma. Direção horizontal, sentido esquerda para direita. Agora, e se a gente tiver em outros sentidos? Por exemplo, eu tenho um objeto aqui, que ele tem uma força F1 indo aqui, ó, horizontal esquerda para direita. Força F1. Ele pode também ter ao mesmo tempo uma outra força sendo exercida sobre ele. Aqui, ó, força F2, tá? No caso, qual vai ser a diferença dessas forças? Vamos desconsiderar a intensidade. Essa primeira força aqui, F1, ela é horizontal, da esquerda para a direita. Essa força F2, ela tem a direção horizontal também, mas o sentido é oposto, é da direita para a esquerda. Vocês entenderam? A gente poderia ter uma terceira força, assim, ó, F3. A direção dessa aqui, nesse caso, vai ser uma direção vertical, de baixo para cima, tá? Poderia ter também, ó, uma F4,
direção vertical, sentido de cima para baixo, beleza? Toda vez que a gente for representar a força, a gente vai ter que fazer isso. Uma seta e a força e o nome dela, tá? A gente pode fazer força-peso, em vez de chamar de F1, F2, F3, pode chamar de P, tá? Mas tem que colocar a setinha aqui em cima. Força de tração, que a gente vai ver logo em seguida, pode chamar de T, mas tem que pôr a setinha aqui em cima, para indicar que é vetorial, tá? Então vamos lá. Primeiro tipo de força, força de tração. É a força que é exercida em fios, cordas e cabos, tá? Então toda vez que uma corda ou um cabo está sendo tensionado, ela vai ter uma força que é a força de tração, que também pode ser chamada de força de tensão. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma corda presa a um objeto aqui, ó, quadrado aqui, e num suporte, tá? Essa corda ela está sendo puxada para baixo por causa da força-peso desse objeto, tá? Então, ela está sendo tensionada nesse ponto aqui, ó, por isso que tem essa seta aqui para baixo, tá? E o T com a setinha representando ela. Mas, ao mesmo tempo, esse objeto ele está sendo puxado para cima, porque ele está apoiado na corda, que está neutralizando a força-peso. Então, essa corda também tem uma força de tração aqui, tá? Todos os pontos da corda que estão sendo tensionados têm uma força de tração, tá? Aqui, mesma coisa, tá? Esse objeto, essa corda está sendo tensionada para cima, por causa do apoio dela aqui nesse canto. E esse objeto está sendo tensionado aqui, ó, indo para a direita, por causa dessa corda aqui, que está sendo puxada pela força-peso desse outro objeto aqui. Então, tem uma força de tensão aqui, beleza? Ou força de tração, tanto faz. Isso é bem simples, vocês vão entender melhor quando a gente fazer a atividade da apostila semana que vem. Segunda força que a gente vai ver, força elástica, pessoal, é a força que é exercida em molas. Toda vez que a gente trabalhar com molas, a gente vai falar de força elástica, tá? Então, vamos supor que inicialmente a gente tem uma mola que está aqui, ó, relaxada na dela, quietinha, na posição original dela, tá? A força sendo exercida nela é zero, tá? Então, ela deformou zero. Se a gente começa a puxar ela com uma força de 100 newtons, por exemplo, tá aqui, ó, uma força de 100 newtons, ela vai se deformar, ela vai esticar, tá, pessoal? E essa deformação aqui nesse caso foi, por exemplo, de 0,2. Então, a força elástica, ó, força elástica foi de 100 newtons e causou uma deformação de 0,2 metros. Essa deformação a gente chama sempre de X, quando está falando de força elástica, tá bom? De molas. Se a gente aumentar essa força elástica, a gente, em vez de ser 100 newtons, forem 200 newtons. Reparem que a seta aqui, ó, é o dobro do tamanho dessa, porque é o dobro da intensidade, tá? Então, se a força elástica for 200, ela vai esticar mais ainda. Se a gente puxar ela com mais força, ela vai esticar mais ainda. Nesse caso aqui, ó, foi para 0,4 o X. A deformação dela foi para 0,4. Com isso, pessoal, a gente consegue chegar numa conclusão. A força, o tamanho de deformação dela, o quanto ela vai deformar, está diretamente relacionado com a força que está sendo exercida nela, a força elástica. Só que tem molas que são mais fáceis de deformar e molas que são mais difíceis, né? Molas mais duras, molas mais soltas, tá? Como é que a gente vai saber? Então, isso é uma propriedade de cada mola. E a gente chama essa propriedade de K, que é a constante elástica, tá? E como todas essas questões se relacionam? Através de uma fórmula, tá, pessoal? Que é força elástica é igual a K, que é a constante elástica, vezes X, que é a deformação, tá? Então, sempre que você quiser calcular a força elástica, basta você multiplicar a constante elástica da mola, isso aí o exercício vai ter que dar para você, vezes a deformação dela. Se ele te der só a deformação e a constante elástica, você consegue calcular a força elástica e assim vai indo. É uma equação de primeiro grau, vocês sabem resolver isso daqui. Você precisa ter duas incógnitas para calcular a terceira. Beleza? Tranquilo? Continuando. Graças à força elástica e a esse conhecimento, a gente consegue calcular forças de modo em geral, tá, pessoal? Porque a gente tem um equipamento aqui desenvolvido, que é o dinamômetro, tá? Que ele tem uma constante K elástica já conhecida, tá? E a gente vem aqui, ó, apoia a gente exerce essa força nesse gancho e puxa ele,
tá? Essa força vai estar indo para lá e vai deformar essa mola. Como a gente conhece a constante e a gente vai marcar aqui, ó, a deformação dessa mola, se ela variou 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, a gente tem o X, tem o K, é facinho calcular a força elástica. Então, assim a gente calcula, tá? A força elástica é bem fácil, a gente usa esse aparelho chamado de dinamômetro, tá? E a última força que a gente vai ver hoje, para encerrar, é a força gravitacional, ou também chamada de força-peso. É a força de atração que ocorre entre todos os corpos que possuem massa. Tá, mas professor, todas as pessoas possuem massa, todos os objetos possuem massa. Sim, mas ela só chega a ser perceptível, detectável, numa força assim que realmente causa algum efeito em objetos muito grandes, em corpos muito grandes, como por exemplo a Terra, o Sol e a Lua. Então aqui eu trouxe o exemplo da força gravitacional do Sol, que atrai a Terra, mas a Terra também possui uma força gravitacional que atrai o Sol. Só que como a força do Sol é muito mais forte, né? A Terra é que fica presa na órbita do Sol e não o contrário, tá? Se a gente trouxer aqui para o nosso dia a dia, todas as pessoas, todos os corpos aqui da Terra estão sendo atraídos pela força gravitacional da Terra. Quando a gente fala assim, a gente trabalha no nosso tamanho de escala, no tamanho de escala de uma pessoa, qual é a direção dessa força? É uma direção vertical. Qual o sentido? De cima para baixo, né? Então a força-peso está indo sempre para baixo. Força gravitacional está indo sempre para baixo. Mas na real, né, se a gente trouxer para uma escala maior, ela está sempre indo em que sentido? Em sentido em direção ao centro da Terra, tá? A força gravitacional, então, atrai as coisas sempre em direção ao centro da Terra. E aqui é muito importante a gente frisar a diferença de massa e de peso. Então, se você vai na balança, você vê que a balança falou que você tem 50 quilos, 50 quilos é a sua massa, tá? 50 quilos é a sua massa. Peso é força. E se ele é força, qual que é a unidade? É newtons, tá? Como que a gente calcula, então, o peso de uma pessoa? O peso de uma pessoa de 50 quilos vai ser aproximadamente 500 newtons. 500 newtons. Como que eu cheguei nesse valor? Vou te explicar como é que a gente calcula, tá? Ó, fórmula de cálculo de força. Força-peso, força gravitacional. Força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? É assim que a gente calcula. Esse aqui vai ser a força-peso. A massa, o M aqui vai ser a massa, tá? Em quilogramas, gramas, seja o que for. Massa. E o G, pessoal, vai ser a aceleração da gravidade, tá? Quanto vale isso? Isso é constante, isso a gente já conhece. No planeta Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Metros por segundo ao quadrado. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma massa de 50 quilos, basta multiplicar por 9,8 e eu fico sabendo a força-peso dela. Tem lugares que eles arredondam para 10, tá, pessoal? Muitos exercícios vão arredondar para 10, por isso que eu falei que a força-peso de uma pessoa que tem 50 kg de massa é quase 500 newtons, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje, tá? Assistam com cuidado o vídeo. Se tiver com dúvida, anota aí, pode mandar para mim no Clesep, pode assistir de novo, ou pode esperar que segunda-feira a gente vai fazer exercícios relacionados a isso e eu posso tirar a dúvida na aula ao vivo, beleza? Qualquer coisa, manda mensagem para mim e até segunda-feira, beleza? Tchau, tchau.